O embrião, uma planta jovem, ainda dentro da semente, inicia seu crescimento sem receber a luz solar para fazer a fotossíntese. Por isso, precisa das reservas presentes na semente para se desenvolver. Essas reservas podem ser amido, lipídios, proteínas e outros carboidratos. Assim, após a semente já desenvolvida, a planta produz suas próprias reservas, não dependendo mais das reservas da semente. Neste momento, ocorrem mitoses, que são divisões celulares presentes no desenvolvimento da raiz e do caule, e isso faz a planta crescer. As mitoses vão adicionando células nas pontas da raiz e do caule, como se fosse a chuva em um rio, que quanto mais chove, mais altura o rio ganha. Assim é a planta que cresce por adição de células. À medida que essas células são adicionadas, ou seja, que as divisões celulares ocorrem, a raiz vai se expandindo para baixo. No caule, ocorre o mesmo processo e ele vai subindo, ou seja, crescendo. Existem células alongadas especiais que são chamadas de procambiais. Elas darão origem ao xilema e ao floema, internamente aos órgãos da planta. O xilema faz a condução da seiva bruta e o floema da seiva elaborada. Assim, a planta leva a água e os sais minerais de baixo para cima, da raiz ao caule, pelo xilema. Os fotoassimilados, que são moléculas energéticas como açúcares, produzidos pela fotossíntese, são o alimento da própria planta. Estas são levadas da folha às partes que não realizam fotossíntese na seiva elaborada, conduzida pelas células do floema. As plantas possuem uma camada protetora. Assim como os seres humanos têm a pele, as plantas têm a epiderme, que realiza a mesma função e protege a parte externa. Diferente da nossa pele, a epiderme possui geralmente uma camada de células. A epiderme cobre os tecidos xilema e o floema, que estão envolvidos pelo sistema fundamental. Como o nome faz referência, os tecidos fundamentais são aqueles que não só preenchem os espaços, mas realizam reserva e fotossíntese e dão sustentação à planta. Sem sustentação, a planta não teria como crescer. Assim como o xilema e o floema, o sistema fundamental está presente tanto na raiz como no caule e na folha. No ápice do caule, formam-se folhas jovens que vão crescendo à medida que o caule se alonga. A folha é uma continuidade do caule modificada, também formada na região apical, como nos apêndices caulinares. Na epiderme das folhas existem estruturas com duas células, que são chamadas de estômatos. Os estômatos se abrem para captar CO2, importante gás, a fonte de carbono para a produção de açúcares que a planta faz na fotossíntese. Ao mesmo tempo, eles podem se fechar, caso o ambiente esteja muito seco, para evitar a transpiração e perda de água dentro da folha. Também no ápice caulinar se desenvolve a flor. E o que são flores? As flores são estruturas importantes para a continuidade da espécie. Na flor, há pétalas importantes para atrair os polinizadores, como abelhas e pássaros, que levarão os grãos de pólen para outra planta, permitindo a reprodução sexuada e o desenvolvimento de novas plantas. Nesse vídeo, o que chamamos de flor é um girassol, que na verdade é uma inflorescência com muitas florzinhas, no qual só as da borda possuem uma pétala chamativa. Então é assim o crescimento de uma planta.